Oiê, mais um dia de clube de leitura da Bíblia. Hoje a gente vai falar um pouquinho do capítulo 19 do livro de Mateus. Então, se tu ainda não leu, dá pausa aqui nesse vídeo, salva ele para tu não perder. Vai lá, lê a tua Bíblia primeiro, lê o capítulo 19, depois volta aqui pra gente falar um pouquinho sobre esse capítulo que é tão precioso. Mateus 19, ele começa já com Jesus sendo questionado a respeito do divórcio. E uma coisa que é bem importante a gente lembrar é que Jesus, ele, durante todo o ministério dele, ele falava para judeus, para as pessoas que guardavam a lei de Moisés. E nessa época de Jesus, os rabinos, os estudiosos da lei, eles tinham uma opinião dividida sobre esse assunto. Alguns acreditavam que o adultério era o único motivo para o divórcio, enquanto outros acreditavam que o divórcio ele podia ser concedido por qualquer motivo. Então Jesus veio trazer luz sobre esse assunto para o povo. Mas a grande verdade sobre esse assunto, sobre o divórcio, sobre o casamento, é que o casamento ele foi criado por Deus e Deus nunca planejou que fosse algo para ser desfeito. Jesus ele explica que na lei de Moisés o divórcio passou a ser concedido por causa da dureza no coração do homem. Tanto na dureza do coração do homem para com Deus, para com o Senhor, como também o coração endurecido do marido para com a esposa e vice-versa, né? Mas Deus, ele é um Deus de alianças. Ao longo de toda a Bíblia, a gente vai ver Deus lidando com o homem por meio de alianças. No casamento não é diferente. Deus criou o casamento para que fosse uma aliança inquebrável, para que fosse algo indestrutível entre duas pessoas diante de Deus. Então ele precisa ser levado a sério. É uma escolha que precisa ser feita com cuidado e com a direção do Espírito Santo, para que não caia em cilada. Para que tu, se ainda não casou, não caia em cilada. No nosso meio cristão, é bem comum o pessoal casar mais cedo, né? Os casamentos acontecerem ainda na juventude, um pessoal um pouco mais jovem. E por causa disso, algumas pessoas que ainda estão solteiras, muitas vezes se veem deslocadas, até insatisfeitas por estarem sozinhas. Fazem aquela comparação, sabe? Poxa, as minhas amigas já casaram, mas eu ainda não. E se eu posso te dar um conselho busca a tua satisfação plena no Senhor, espera nele. Essa é a forma mais segura de tu iniciar um relacionamento sólido, construído sobre os princípios da palavra, com temor ao Senhor. As chances de dar erradas são nulas quando Jesus é o centro do nosso casamento. Então não tenha pressa, porque a vontade de Deus para a tua vida é muito mais segura do que os desejos do teu próprio coração. Ali no versículo, a partir do versículo 16, Jesus ele é questionado por um jovem sobre o que ele deveria fazer para herdar a vida eterna. Quando a gente lê o texto, a gente vê que a intenção desse homem ela era boa, ele realmente queria ter acesso à vida eterna. Mas a grande questão nessa passagem é que a vida eterna ela não pode ser conquistada, não tem a ver com a força do nosso braço. Ele queria poder fazer algo para conseguir, mas quando Jesus colocou o senhorio dele na vida daquele jovem acima dos bens materiais, quando ele disse, vai, vende tudo que tu tem, dá aos pobres e me segue, aquele homem fez uma escolha. A questão aqui não é o dinheiro. Deus não tem nenhum problema com o dinheiro. Ele não tem problema com a tua prosperidade. Ele não espera que os filhos dele vivam uma vida miserável passando por necessidades, não. O que ele nos ensina aqui nesse texto é que o único caminho para o reino dos céus é Jesus. É somente pela graça. Não é pela nossa capacidade, mas somente através de Jesus. Quando bens materiais, quando dinheiro está acima, está exercendo o papel de senhorio na nossa vida acima de Jesus, é ao dinheiro que a gente está servindo e não a Deus. Sabe, é muito bom a gente buscar o nosso crescimento profissional, é muito bom a gente ter conquistas materiais, viver de forma confortável nessa terra, conquistar os nossos sonhos, nossa casa, nosso carro, viver sem preocupações. Mas essas coisas não podem estar acima de tudo. Nosso foco não pode estar limitado a essa vida aqui. Paulo fala lá em 1 Coríntios 15, no versículo 19, se não me engano, que se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Deus, ele deseja nos abençoar. A vontade dele para nós é boa, perfeita, agradável. Ele é um bom pai. Mas a verdade é que a nossa vida não se limita a essa terra. A gente tem uma eternidade nos esperando. Os nossos olhos precisam estar focados no nosso alvo, que é Jesus. Então, quando há o desequilíbrio, Jesus precisa ser trazido para o centro novamente. Então, eu queria mesmo te convidar a sondar o teu coração. Sabe? Vê onde é que estão as tuas prioridades, o que tem tido a tua maior dedicação.
Para quem tem sido oferecido o primeiro momento do teu dia? Quem tem sido de fato o Senhor da tua vida? O teu trabalho, a tua família, os teus filhos, o teu marido? Tudo isso tem um lugar de muita importância na nossa vida, tudo isso precisa do nosso cuidado, da nossa dedicação, mas não podem estar acima do Senhor. Se tu ainda não fez de Jesus o Senhor da tua vida, eu te convido a fazer isso. Existe uma vida eterna te esperando, mas o único caminho para ela se chama Jesus. Se tu quiser e não sabe como fazer isso, me chama que eu vou ter a maior alegria em te ajudar. Eu espero que tu tenha gostado desse vídeo, eu espero que tenha te acrescentado na tua leitura da Bíblia, espero que tenha te abençoado de alguma forma. Se tu curtiu, se tu gostou, curte aqui, deixa um comentário, comenta quais foram as partes mais importantes para ti, aquilo que mais chamou a tua atenção, aquilo que o Senhor também falou ao teu coração nesse capítulo. Salva esse vídeo para receber os próximos, porque a gente ainda vai ler todo o livro de Mateus. E depois veremos qual será o próximo livro para o nosso clube. Até mais!